Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou pegar a Luísa Sonza e fazer ela na versão terra. Eu vou usar o aplicativo Ibis Paint, que inclusive se você não domina, tem aqui na descrição um curso onde eu ensino vocês a dominar esse aplicativo. E eu decidi fazer porque eu tô enrolando pra caramba pra fazer isso. Então eu vou dar uma olhada aqui de como tá ficando esse processo e vou comentar com vocês. Eu fiz a parte de fogo e fiz a parte de água. E aqui na parte de terra tinha dois tons, assim, predominantes, que era verde e marrom. Aí a minha dúvida aqui tava sendo, ou eu fazia a pele da Luísa verde e o cabelo marrom, ou eu fazia o cabelo verde e a pele, né, marrom. Aí eu falei, não, vou fazer a pele, até porque a minha foto aqui de referência, a parte da pele da pessoa já era marrom, tom de terra, né, do elemento, e o cabelo era verde. Aí eu falei, eu acho que vai sair muito da referência. Só que aí a Luísa ficou laranja. Não sei se vocês perceberam, ela ficou laranja. Eu usei um dos recursos que tem do Ibis Paint de luz indireta e ela ficou laranja. E eu poderia ter refeito ou tentado colocar outros detalhes, mas não foi isso que eu fiz. O que eu fiz foi tentar resolver esse problema pegando um tom mais marrom. E aí eu vou colocar ele como... Aqui, ó. Vocês veem aqui que eu tô olhando. Eu vou colocar ele aqui na parte de baixo do pescoço pra projetar uma sombra. E depois eu vou fazer outros contornos também. Achei muito interessante, gostei muito de fazer pessoas, sabe? Nesse estilo, nesse 4 estilo. E se vocês gostarem de vídeos assim, eu posso fazer até com outras referências. Inclusive, vocês podem até comentar. Aqui a Luísa tem o contorno, eu dei bastante ênfase em contorno, depois eu vim esfumando. Inicialmente eu queria que fosse eu não queria precisar cortar, mas acabou que eu precisei, então eu vim com a borracha e fui tirando a parte do contorno que ficou marcado, sabe? Pra não ficar, sei lá, demais. E aí foi o cabelo da Luísa. No cabelo da Luísa, tanto no fogo quanto na parte da água, eu fiz manualmente o cabelo. Ficou legal, eu gostei. E aqui eu meio que tentei dar uma mudada. Então eu joguei aqui um verde com luz indireta, mas gente, não deu certo. Porque ficou muito, sabe, muito desfocado de cima. Ficou parecendo que de cima eu fiz bem feio, de baixo eu fiz de qualquer jeito. Não era isso que eu queria, sabe? Não era isso mesmo que eu queria, não era. Então eu falei, tá, beleza, não vai dar pra fazer isso. Então o que dá pra me fazer, né? Eis a questão. Aí eu falei, eu vou colocar aqui em cima da mesa pra eu ir conversando com vocês sobre o que eu vendo. Estou vendo. Aí eu falei, eu vou fazer manualmente. E aí eu vim com um tom mais escuro, né? Quer dizer, um tom mais claro, de verde claro, pra fazer a parte de fora do cabelo dela. E depois eu vou vim com verde escuro pra fazer a parte de dentro do cabelo dela. E aí eu fui fazendo. Esse pincel é o meu pincel de cabelo. Ele tá disponível num drive bônus que eu dou pra vocês no meu curso. E aí eu vou fazendo aqui toda a movimentação e balanceamento do cabelo até aqui a parte de baixo. Aí depois que eu fiz isso aí que vocês estão vendo, eu venho com os outros tons mais diferentes. Mas aí eu venho com marrom, eu venho com verde mais escuro. Eu vou fazer a parte de dentro porque eu queria ter separado que é o lado de fora e o lado de dentro. Eu acho que isso foi bem legal porque eu não queria focar muito no realismo e nem dar muito contexto e fibra, sabe? Tipo, textura pro cabelo. Então, eu ter definido que era a parte de fora do cabelo e a parte de dentro do cabelo mais escura, eu acho que me tirou um pouco essa questão de eu precisar mostrar isso. E aí eu fiz aqui a parte, fui descendo, coloquei por debaixo do cabelo, que aí eu não precisava tomar cuidado com a parte do contorno. E aí eu fui descendo o cabelo e fui preenchendo. Esse pincel é sensacional que eu tenho. Ele dá pra usar pra várias coisas. Eu não uso ele só pra cabelo, eu uso ele pra outras coisas também. Então é um pincel de cabelo que dá pra fazer bastante coisa. E aí aqui eu já tinha ido. Eu falei, vai ser assim mesmo. Aqui, ó, você pode ver que na parte verde tinha bastante brechas abertas. Porque eu tava naquela, eu não sei se eu vou fazer 100% ou se eu deixo o cabelo da Luísa aparecendo um pouco. E nessa parte aqui eu já tinha falado, não, vai ter que ser desse jeito mesmo. Cria uma nova camada, vou dar uma nuance ali, uma diferenciada. Então eu vim aqui, peguei um tom um pouco mais escuro do verde claro, como vocês podem ver, ó, um tom um pouquinho mais escuro.
E aí com esse tom eu criei uma nova camada. E aí agora eu vou vir fazendo esses detalhinhos aqui no cabelo verde mais por cima, né? Pra dar um tom a mais, uma profundidade a mais. Aí, pessoal, eu fiquei um pouco pensativa sobre o que eu ia fazer com o cabelo, com a pele dela. Então eu fui pra fazer parte do cabelo, pra eu ficar pensando, eu falar, cara, o que que eu faço com a parte da pele dela? Porque não era pra ela ter ficado tão laranja. Se vocês for ver, na parte do fogo que tem logo em cima, ela tá muito parecida. Mas aqui eu acho que eu falei, eu fui jogar um marrom na boca dela, que vai dar uma tirada desse foco. Aí aqui eu peguei um outro tom de cor também pra jogar por cima do cabelo pra dar mais textura. Eu tô testando, tô experimentando, então eu não vi por que não tentar tudo que eu queria nessa parte aqui, como vocês estão vendo. E aí eu vou fazendo todos esses detalhes e acabamentos que vocês estão vendo. E aí na parte de baixo do cabelo dela, eu sinto que eu acho que eu deveria ter colocado tons mais escuros. O verde escuro tava legal, mas eu acho que dá pra ter colocado um tom mais escuro ainda, sabe? Mas não foi o que eu fiz. Aí o que eu fiz aqui no caso foi pegar esse verde e vim... O verde, ó. Nossa, hoje eu tô que tô, mas eu vim pegar esse marrom e fui fazendo toda a parte do contorno no cabelo dela. Do rosto dela, rente ao cabelo dela também. E aqui, como vocês podem ver, eu não usei nenhum tipo de filtro pra minimizar. Fui assim, no cru mesmo, pra pegar o marrom, que não tava querendo pigmentar o marrom com nenhum tipo de filtro. Aí eu fui aqui rente o cabelo também, pra dar aquela profundidade. E aí eu venho com borrar e vou esfumando. Esfuma a parte da bochecha, esfuma a parte aqui de baixo, essa sombra que nós temos aqui, sabe? Projetar essa sombra. Fiz também rente o cabelo dela, aí eu achei que não tava desfocando tão bem quanto eu queria. Aí eu lembrei que eu tinha deixado amenizada a parte de esfumado. Eu fui corrigir isso. Mas aí eu fui fazendo, passando várias e várias vezes, falei, cara, se não melhorar isso aqui, eu vou jogar um filtro de borrar pra não ficar tão marcado. Mas aí eu decidi diminuir a opacidade em 43% pra não ficar tão marcado assim. E aí, mesmo assim, eu ainda vim esfumando mais um pouco, porque tava me incomodando bastante a parte de marcado. Ficou o cabelo, ficou a parte do rosto, aí eu falei, não tem muita coisa pra fazer agora, então o que eu vou fazer é a parte da boca dela. Na parte da boca dela, eu sabia que eu ia usar um marrom, eu já tinha essa certeza. Então, eu fui multiplicar na parte da camada, e aí eu vim com um tom de marrom e tasquei ele na boca da Luísa pra dar aqui, trazer mais esse tom de terra, né? Porque esse aqui é o elemento terra e, cara, tá faltando muito marrom. E aí eu vim pintando a boca dela, eu troquei de pincel, usei um pincel caneta de feltro. Esse pincel aqui é disponível gratuitamente pelo Ibis Paint, que é o caneta de feltro. E aí eu vim preenchendo, eu sei que tá bem marcado, mal dá pra ver os detalhes da boca dela, mas o que eu vou fazer aqui é fazer esse acabamento, como vocês podem ver, e depois eu vou diminuir a opacidade pra não ficar tão forte assim. E ficou desse jeito, como vocês podem ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado final. Comenta aqui se vocês querem ver a versão A e até o próximo vídeo.